Senhor Jesus, estamos aqui reunidos em seu nome, rogando seu auxílio, sua proteção e seu amparo para mais um estudo de hoje. Pedimos suas bênçãos para Emanuele, que vai ministrar o estudo para nós. Pedimos suas bênçãos por todos os irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. E com a sua proteção e seu amparo, pedimos autorização para iniciar o estudo da noite. Que assim seja. Graças a Deus. Solidariedade. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Paulo, Romanos 12:15. Realmente, na terra, é mais fácil chorar com os que choram. E, em muitas circunstâncias, mágoas alheias servem de consolação para as nossas mágoas. Quem carrega fardos enormes, como que nos estimula a suportar os estorvos leves. Num desastre qualquer que nos teria colhido, inclinamo-nos comovidamente para as vítimas, guardando muita vez a ilusão de que fomos agraciados por Deus, como se a responsabilidade de moratórias e empréstimos que nos são concebidos pela misericórdia divina dentro da lei fosse para nós regime de favoritismo e exceção. Ajudar aos que se encontram em provações maiores que as nossas caridades suprimem, no entanto, é forçoso reconhecer que aconselhar paciência aos que choram, na posição de superiores tranquilos, é o mesmo que falar à margem de um problema sem estar dentro dele. Com isso, não queremos diminuir o valor da beneficência. Sem ela, nossas mãos se fariam garras de usura e o egoísmo transformaria a terra no manicômio. Desejamos simplesmente afirmar que é mais fácil chorar com os que choram que alegrar alguém os que se alegram. Que alegrasse alguém com os que se alegram. Portanto, ajudar com o pão ou com a alegria que nos sobram é ato que podemos realizar sem dificuldade, ao passo que, para regozijar-nos com o regozijo dos outros, sem qualquer ponta de inveja ou despeito, é preciso trazermos suficiente amor puro no coração. Graças a Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Deu pra ficar em pé, Isadora, por favor? Gente, eu trouxe para falar um pouquinho hoje, é uma palestra que eu assisti do Divaldo em 2007. Aliás, eu não assisti em 2007, é uma palestra... Ligada, a televisão mesmo. A televisão desligada. Ah, é? É. Oh, que é isso, querida? Achei que você estava ligada. Eu achei que estava ligada. Tá tudo doido. Esse cabinho não tá muito bom, tá vendo? Tá ótimo. Tá. Uhum. Então, assim, essa palestra foi dada em 2007. Eu assisti ela tem algum tempo. Então, em 2007, se eu não me engano, você que é um conhecedor maior dos livros de Divaldo, eu acho que ele ainda não tinha lançado o livro sobre as crianças índigo e cristal. Ele devia estar montando esse livro. Né? E nem o livro que se chama Nova Era. Que tem um livro dele que se chama Nova Era e um que se chama Nova Geração. Então, essa palestra, ela não é baseada no estudo do livro, que eu acredito que é ainda mais aprofundado, né? É baseada numa palestra que ele deu anos antes, quando provavelmente ele estava montando esse livro e ele estava em estudo sobre, né? Então eu vou tentar passar um pouquinho do que eu absorvi na palestra dele. Ele fala sobre as eras, né? A tão falada nova era. Eu fui olhar um pouco na internet assim sobre nova era. E aí quando você joga o termo nova era, é meio distorcido assim, né? Ou entendendo de alguma forma. Eu fui olhar o símbolo, né? Tem um símbolo lá que é um círculozinho, aí tem 3 perninhas para baixo, um risquinho assim, né? É um símbolo antigo. E muito usado na época dos anos 80 pelo Woodstock, aquele movimento de Woodstock que teve.
Então é esse símbolo, quando você joga novela, a primeira coisa que aparece é esse símbolo. E lá fala que o símbolo significa uma cruz que caiu nos braços, mostrando que na nova era não vai precisar de Jesus. Eu falei, gente, não tem nada disso. Aí eu falei, achei tão estranho, como que tem algumas linhas de pensamento muito diferentes umas das outras. Então eu quis trazer, nesse nome Nova Era, pra gente trazer a visão espírita sobre isso também, né? E aí, né, durante o decorrer aqui, vocês vão entender porque era de Aquário. Ele explica, né? Ele tem a Joana que deu essa explicação para ele, Joana de Anjos que deu essa explicação para ele, dando nome às eras. É muito interessante. Mas, para basear esse estudo na codificação, eu quis trazer e trouxe assim, até o primeiro parágrafo, bem na íntegra mesmo, para a gente poder fazer tipo a gente falar sobre esse pedacinho da Gênesis mesmo, sabe? Então eu trouxe no capítulo 18 mesmo. 18. No capítulo 18, o item 27 e o item 28. Esse capítulo 18 tem o título de Os Tempos São Chegados ou São Chegados os Tempos, depende da edição. E aí, o item 27 especificamente. Esse item 27, ele vai falar que para que a terra seja feita de homens felizes, né, para que estejam felizes os homens na terra, é preciso que povoem essa terra bons espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Como a gente já viu, né, em algumas palestras anteriores, nos estudos que a gente está fazendo, que nós ainda não estamos nesse limiar dos bons espíritos, nós ainda somos espíritos imperfeitos, né? A gente vê que nós estamos caminhando para esse novo tempo, mas esse novo tempo ainda não está 100% instalado aqui na Terra, mas está caminhando para isso, né? Então o Kardec vem falar desse tempo em que a Terra vai chegar a ter, habitando, né, apenas os bons espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. E aí ele fala, né, nesse item também que vão migrar para a Terra espíritos mais evoluídos para que ajudem a impulsionar isso, né? Então é uma escola mesmo, de fato. Então vão migrar para a Terra, ele fala aqui, né, havendo grande migração para poder espíritos que já têm uma moral um pouco mais evoluída para poder ensinar aqueles que ainda não têm. E quando a gente fala em aprender, ensinar, a gente tem a tendência a levar para o padrão que a gente conhece de professor, como pessoa mais velha, que já estudou, ensinando para pessoas mais novas, de idade mesmo, né? Só que na verdade não é esse o conceito de ensino. O ensino é aquele que sabe uma coisa ensinando porque ainda não aprendeu aquela coisa. E isso não tem nada a ver com idade, né? Então a gente vai ver que tem crianças aí que vêm, às vezes, para ensinar coisas pra gente, né, que de idade somos muito mais velhos, pelo menos nessa encarnação, né? E aí Kardec nesse item 27 fala exatamente sobre isso. E ele fala também que vai haver também uma retirada de espíritos que não estiverem acompanhando o progresso da Terra. Por quê? Porque a Terra vai entrar num processo, num nível de vibração que esses espíritos não vão aguentar ficar aqui. Se eles ficarem aqui, vai ser para eles uma perturbação. Para nós, né? Eu não sei, talvez eu seja uma que vai embora. Então, se a Terra for vibrando mais alto, se ela for evoluindo no sentido coletivo, aquele que destoar, ele não tem como ficar. O campo dele não vai suportar ficar aqui. Para ele vai ser motivo de perturbação. E aí ele vai ter que... É como se você pegasse uma criança que a gente conhece, de 8 anos. Vamos lá, a Adelina está no 3º ano do infantil. Aí eu pego ela e coloco no 3º ano do ensino médio. Para poder fazer expressões aritméticas, juros, porcentagem. Não tem a menor condição dela ficar lá. Ela vai entrar em pânico, ela vai dar uma crise, ela vai chorar e falar, gente, eu sou extremamente competente. Mas não é. Ela só está no lugar errado para o nível que ela tem de conhecimento, de matemática. Então tudo tem o seu lugar certo, né? Então é a mesma coisa. Se espíritos, se a gente não acompanhar e ficar aqui, nós vamos nos sentir incapazes. E não é esse o sentido, a gente só está no lugar errado. Então ele vem falando sobre isso. No item 28,
ele fala exatamente, vai falando exatamente sobre essa transição, né? Ele fala que a época atual é de transição. Então, já quando Kardec escreveu a Gênesis, eles já estão falando que nós já estávamos numa época de transição. É transição, não é instalado, não estava instalado esse novo tempo, mas já era uma modificação, né? Uma coisa. A Milena fez palestras sobre essa questão de chegados aos tempos, né, Milena? Então, né, Kardec já falava, quando ele escreveu a Gênesis, que ele foi 860 alguma coisa, não foi? 1860 alguma coisa. Não gosto de data, não. Mas na introdução também do Evangelho, ele também já falava isso. O Evangelho veio antes da Gênesis. Foi o segundo, eu acho, né? Foi o segundo. Os Espíritos e o Evangelho. Então ele vai falando isso. Já vinha durante toda a codificação falando desse processo de transição, que a Terra vai mudar. Então, se a gente parar para pensar que ele falou isso em 1800, né, a gente que já está ouvindo burburinho sobre essa coisa da transição, já escuta com o ouvido um pouco mais tranquilo. Você imagina ele falando isso em 1800, né? Uma coisa totalmente extraordinária, né? Diferente. E aí a gente vê o quanto que a doutrina espírita, ela vem, ela é bem assim, atemporal, né? Você leu ela em 1800, você lê ela hoje, parece que ela está falando para aquele momento ali, né? Muito interessante. E aí, eu quis trazer essa imagem porque eu acho muito legal, virou até meme, né? Na internet. Esse círculozinho vermelho, olha lá. Acho que eu vi ela hoje. Ela virou meme, na internet. Eles botam assim a galáxia toda, aí bota a gente é esse pontinho aqui no universo, preocupado com conta, preocupado com isso, preocupado com aquilo outro, a gente é só um ponto no universo. E achar que é único, né? Mas está acontecendo alguma coisa do mês de agosto para o mês de setembro mudar de transição planetária, esses negócios assim? Na astrologia tem uma situação de mudar o planeta regente, né? Mercúrio estava retrógrado, agora ele voltou. Diz que o Mercúrio retrógrado bota todo mundo louco. Tem uns negócios assim na astrologia. Explicar. Mas aí a gente é aquele pontinho ali numa galáxia imensa, né? Hoje, então é muita pretensão nossa, né? Achar que somos os únicos. Né? Nesse universo inteiro, isso aqui é só uma galáxia, existem, né? A gente já sabe que existem outras. E aquele pontinho ali nem é o sistema solar. Aquele pontinho ali, na verdade, é todo um sistema que o sistema solar gira em torno também. E nós vamos ver, né, que o nosso sistema solar, ele gira em torno de um outro sistema solar. Né? Joana veio trazer pra gente. Aí eu quis trazer o céu assim, também, pra gente ter uma noção de onde estamos. Né? De onde estamos também, né? Quando a gente olha ali pra Lua, mais ou menos pertinho dela tá Vênus, as Pleiades, que é aquela junçãozinha ali de pontinhos, né? Aqui, as Pleiades. É uma junção de pontinhos, né? A gente tem Vênus, as Pleiades, Aldebaran, e tem Sírius, também é bem conhecida. E aí, a gente pra gente ter uma noção, quando a gente olha para o céu, né? Dessas estrelas principais que formam a constelação do Cocheiro. As Pleiades formam a constelação do Cocheiro. Aí, essa aqui são as Pleiades mais aproximadas. Vênus é mais forte, não por ser maior, está mais perto da gente. E aí as Pleiades, que é esse conjunto de estrelinhas aqui. É muito bonito, gente. Né? E aí esse conjunto de estrelinhas aqui, Nossa, sou apaixonada por ver. esse conjunto de pontinhos a gente esmiuçando um pouco mais, esse conjunto de pontinhos. E aí a gente tem a nossa bonita aqui, que é a Alcione, né? Que a Joana veio trazer pra gente o nome desse Sol. Alcione é um Sol, que aqui a gente acha uma estrelinha, né? Mas Alcione é um Sol. E é um Sol de magnitude quase dobrada do nosso Sol. É quase o dobro, aliás, é muito mais que o dobro do tamanho do nosso. Magnitude não é igual o tamanho, não. Eu estava lendo isso na internet. O que era magnitude de um Sol? Grandeza do Sol? Alcione é terceira grandeza e o nosso Sol é quinta, porque também não é quanto maior o número maior a grandeza, maior é o inverso. E aí Alcione é extremamente maior. Quando a gente for olhar outro desenho, a gente vai entender qual a proporção de Alcione para nós. Essa é a bonita, que Joana veio trazer um pouquinho sobre ela. Esse aqui é o gráfico mais explicativo, assim, pra gente entender esse monte de risquinho, esse monte de nomezinho, esse monte de bolinha. A Alcione é essa grandona aí do meio.
né? E nós somos uma bolinha dessa aqui, não é essa bolinha, mas nós somos uma bolinha dessa aqui girando em torno de Alcíone, assim como todas essas outras aqui. Essas estrelinhas aqui são sistemas solares inteiros, que não é um sol só aleatório. Ele é um sol com vários planetas em volta, um sistema solar inteiro que orbita em torno de Alcíone. Então, do mesmo jeito que a gente tem um sol e todos os nossos planetas orbitam em torno dele, esse sol, junto com os planetinhas tudo, orbita em volta de Alcíone. A gente está nessa linha mais distante dela. A gente não está nessas linhas pertinho dela, não. A gente está nessa linha bem distante dela aqui. E aí, foi onde Joana veio trazer pra gente o nome das eras e a explicação de por que cada era, né, é de um jeito e desenvolve uma coisa. O que acontece? Quando a gente, para poder o nosso planeta Terra dar uma volta completa, né, em torno do Sol, leva um ano. 365 dias. A gente deu uma volta em volta do Sol. Né? Essa é a contagem da nossa volta. Para a Terra, junto com o nosso sistema solar inteiro, o nosso Sol, dar uma volta completa em volta de Alcíone, é a soma desses anos todos aqui que eu não tive a curiosidade de fazer. Peraí. 2.160, 4.380, 15.200 e pouco, 25.000, 26.000 anos, mais ou menos, por aí. Então, se a gente somar esses anos todos que está aparecendo aqui, a nossa volta completa em volta de Alcíone, nosso sistema inteiro, dá 26.000 anos, uma volta. Então, o que acontece? O nosso planeta, o nosso sistema inteiro, deu a volta em volta de Alcíone, e aí ele entrou. Quando a gente tem lá o Darwin falando da teoria da evolução, que a gente tem o Homo habilis, o Homo erectus, depois o Homo sapiens, sapiens sapiens, que é a evolução do homem partindo de uma espécie específica do primata, né? Aquele primata desenvolveu uma habilidade, ele desceu da árvore lá, né? Uma macaca, com certeza foi uma mulher que fez isso. Homem jamais faria, com certeza foi uma macaca. Ele desceu da árvore e ela viu que ela podia fazer, catar, não precisava ficar só lá em cima. E aí começou aquele desenvolvimento. E aí a gente foi desenvolvendo, lá no mundo primitivo, vai desenvolvendo, passa por todos esses 10.800 anos, a gente entra nessa primeira era do nosso planeta, nossa primeira era de luz. Por que era de luz? Porque o mundo é elíptico, né? O mundo é espiral. E aí esse Sol aqui, Alcíone, ele joga um facho de luz. Né? Ela está aqui e aí ela emana um facho de luz. Esse facho de luz faz assim. Então quando a gente entra no facho de luz dela, tá vendo que aqui é mais amareladinho? Quando a gente entra no facho de luz dela, a gente está numa era de luz. Quando a gente passa pelos 2.160 anos que duram esse facho de luz, a gente sai e entra numa era de escuridão, né? Vamos dizer assim. A gente sai do facho de luz de Alcíone. Quando a gente está aqui dentro, o tanto de energia que esse Sol manda pra gente é muito mais forte. Então tudo fica mais vivo, tudo é mais rápido, tudo é mais acelerado, porque é o momento de impulsionar, de virar a chave daquele planeta. E não só da Terra, porque a gente está falando de um sistema inteiro entrando no facho de fótons dela, chama fótons essa energia. Então a gente está falando do sistema todo. Então do mesmo jeito que a Terra vai evoluir, Vênus vai, Marte vai, Mercúrio vai, todos os planetas do nosso sistema vão, e o nosso Sol, que vai absorvendo também mais energia. Então quando a gente passa nessa faixa luminosa de Alcíone, onde ela emana a luz dela, ela impulsiona a evolução daqueles planetas todos que estão passando ali. Então a gente passou na nossa primeira era de luz, ela se chamava a Era de Leão. E para quem gosta de astrologia, que aí já vai aí de quem gosta de mexer com signo, ler sobre isso, Leão é um signo onde a gente fala que a personalidade de quem nasce em Leão é ser mais egocêntrico. Né? O Leão, quem é de personalidade de Leão, gosta de chamar atenção, ter essa coisa, né? Olha lá, a Leonina se defendendo. E aí, gosta de ser, a gente fala que
quem é de signo de leão acha que é o próprio sol central e o mundo gira em torno do dele. Quase isso. Mas aí é uma questão de personalidade, né? Mas é um pouquinho isso mesmo, porque Joana fala que a nossa primeira era a era de leão e que foi para desenvolver o ego, de fato. Então, quando a gente passou pela primeira vez, nesses 2.160 anos aqui, foi quando o primeiro primata começou a desenvolver, aquela raça ali começou a despontar, e ele começou a desenvolver habilidades, aquele corpo que era um corpo animal já tinha potencial para virar a espécie dominante do planeta Terra. Então começaram a vir os prepostos do Cristo, né, para poder trazer a galera que ia encarnar ali, né? E aí aqueles primeiros primatas passaram a ser espíritos humanos, né, trazendo evolução para o planeta. Quem veio nesses primeiros primatas foi, na verdade, uma galera de um outro local, né, não só de lá, veio de outros lugares também, mas foi de um outro local que, assim como a Terra agora está evoluindo e está passando por esse momento de transição para poder sair de expiação e prova para entrar na regeneração, né, como a Terra está nesse momento, outros planetas passaram por isso. E aí teve um lugar, né, uma estrela, um planetinha chamado Capela, que houve isso também e que alguns espíritos não deram conta de ficar lá porque a Capela evoluiu. E aí eles tinham que ir para lugares aonde vibrava na sintonia deles, né? Ah, mas a doutrina fala que o espírito não regride. De fato, não regride. Só que eles eram desenvolvidos em racionalidade e no intelecto, na inteligência, mas não eram desenvolvidos na moralidade. Então, quando eles vêm para o planeta, que o corpo daquele planeta ali que eles vão habitar, né? Aquele espírito vai habitar, é um corpo mais grotesco, é um corpo mais bruto, a inteligência deles não, por mais que seja que era muito extraordinária em outro planeta, o corpo é limitado, não tem tecnologia, então eles não podem, não tem como explodir o planeta, porque eles não fizeram nem, sabem nem usar a química do planeta ainda. Então eles começam tudo de novo no desenvolvimento da moral, mas a inteligência deles impulsionou aquele primata que mal lascava pedra a entender, fazer ferramenta, a formar sociedade, a formar grupo familiar, a cultivar, a começar a fazer, não precisar ficar andando mais, ele ia, cultivava, plantava, colhia, né, o sistema de família. E aí a gente desenvolveu o ego. Que é isso que é o ego? Ego é o nosso sistema de sobrevivência. O nosso ego é extremamente forte porque ele é o nosso sistema de sobrevivência. Então quando a gente ouve aquela frase assim, farinha pouco, meu pirão primeiro, é nesse sentido, né? Porque a gente tem isso muito dentro da gente. Quando tá faltando as coisas, Eu nunca tinha ouvido, não. farinha pouco, meu pirão primeiro. É assim, a fala é essa. Ó, a prova disso foi o surto do arroz agora, por exemplo. Na pandemia também teve o surto do álcool gel. Quem tinha poder aquisitivo melhor, comprou caixa de álcool gel. O pobre que só tinha R$5, quando voltou no mercado para comprar outro álcool gel, tinha acabado. Né? A gente é assim. Na hora do desespero, se eu tenho como, eu vou lá e compro 10 pacotes de arroz e o outro que só tem condição de comprar um por mês que se lasca. A gente é assim, é o nosso ego, é o nosso instinto de sobrevivência. E é isso que a gente tem que quebrar um pouco, né? E aí a gente passou aqui, 2.160 anos. Por isso que a gente ainda precisa de lei. Aí vem a norma do supermercado e fala, você Só não 3 pode pacotes. comprar mais do que 3 pacotes. Mas aí uma casa igual nós lá tem 6, vai lá cada um compra 3. Aí por isso, Aí vem o brasileiro. aí por isso que Dá um tem jeitinho. dá um jeitinho. Meu Deus. Meu Deus do céu. Mas aí a gente desenvolveu, né? A gente saiu lá do primata e chegou no Sapiens Sapiens, que é a nossa evolução atual, aqui, nesses 2.160 anos. E passamos por 10.800 anos na escuridão, né? Não é na escuridão, mas fora da faixa de fótons de Alcione. Aí aqui, em 10.800, parece que é a mesma coisa dos 2.000 daqui, porque não tem a velocidade. Mas foi desenvolvendo, até que a gente entrou de novo no fóton de luz de Alcione. A gente entrou aqui.
na segunda era, que é a era de Aquário. O meu sim. A gente entrou na era de Aquário. E a era de Aquário é a era da transcendencialidade, que é a era onde a gente vai sair um pouco do ego e começar a olhar o todo. A gente sai do eu para o todo. Isso a gente pode observar que é um movimento que todas as religiões têm feito, um movimento terapêutico tem feito, né, de mostrar pra gente que a humanidade precisa começar a caminhar para sair do eu e pensar no todo. A humanidade precisa começar a caminhar para o sentido de o arroz pode ser que acabe, não sei, por causa da crise das águas no sul. Ah, quanto de arroz que minha família consome? É 2 pacotes? Para que eu vou comprar 6? Eu compro os 2, vamos confiar. Porque às vezes eu vou lá e compro 10 pacotes, o outro compra 10, o outro compra 10. Quem só pode comprar um mês que vem não tem arroz para ele. E como é que ele vai alimentar os filhos? Ah, come batata, aí a batata vai para R$25 o quilo, porque é assim que o mundo funciona, infelizmente. Então é um movimento de sair do ego, do eu, e começar a transcender, a pensar no nós, no todo. Então essa é o objetivo da era de Aquário. E a gente está só no comecinho. Vocês viram que Kardec, em 1860 alguma coisa, falou que a gente estava iniciando essa transição. E Joana vem dar uma data... Eu fiquei com medo de você falar que a gente já estava no final. Me deu uma esperança agora, que a gente ainda tem muito pela frente. Muito. Então, graças a Deus. Na verdade, Joana dá uma data mais específica. Ela fala 1972. Ó, ela está no início mesmo. A Joana dá um ano, na verdade. Ela fala que em 1972 a gente entrou nessa faixa. Cadê, Jesus? Vou voltar no negocinho. Ah lá. Em 72 que a gente entrou aqui. Então nós estamos... Tem muita coisa. Nós estamos engatinhando nessa era de Aquário aí. Né? Então a gente vai ter aí esse tempo. Quando a gente fala em transição planetária, o planeta de fato vai sair de provas e expiações e entrar em regeneração, né? Que a gente já ouviu muito esses termos. Regeneração é o próprio nome diz. É regenerar. É trazer, é ficar aqui espíritos que estão preocupados em regenerar a Terra, né? Que estão preocupados em parar com o desmatamento. Ah, mas muito fácil falar de parar de desmatamento. É muito fácil falar em parar de desmatar quando eu não risco fósforo, não queimo mato nenhum. Eu não queimo mato nenhum, não. Eu nunca risquei um fósforo na beirada da fama. Eu nunca botei fogo em nada. Só que quando eu tenho um estilo de vida consumista, em que eu não consigo controlar, por exemplo, o consumo da carne bovina, o consumo de material de plástico. A gente não para de consumir plástico, gente. Para e observa quanto plástico você consome em um dia. Muito lixo mesmo. A gente produz lixo demais. Quando a gente entra num sistema em que a gente não sabe economizar os recursos da natureza, nós estamos queimando floresta. Não diretamente, não fui eu que risquei o fósforo. Mas quem riscou o fósforo, riscou porque eu precisava de sacola, que eu precisava de pote, que eu precisava de progênito branquinho, que eu precisava comer bife. Foi por isso que riscaram a floresta. Não fui eu não, mas fui eu também. Então a gente vai ficar aqui quem vai aprender a olhar para o mundo com um pouco mais de sustentabilidade. Isso não é de uma hora para outra também. Nós não vamos ficar aqui falando assim, nossa, eu sou a pior pessoa do mundo. Somos ruins mesmo, mas a gente está caminhando para melhorar, né? A gente tem que tentar pensar nisso, né? E nós estamos só no começo da caminhada. Nós vamos vir aí com mais 2.160 anos para atravessar essa faixa de fótons de auxílio. Talvez no meio do caminho lá, daqui uns 1000 anos, a gente vai estar aqui no ápice, né? E aí a gente já esteja ali de fato em regeneração. E aí a gente acaba entrando na regeneração plena aqui no finalzinho, para passar 10.800 em regeneração plena, para vir a terceira era, que eu não faço ideia de qual signo seria. Então, Joana não fala sobre isso. Ela fala, não. Eu acho que a mais evoluída vai ser touro. A última. Não, touro é brabo. Então a gente tá aí. Vai retornar o sol, né? gente. Presta atenção. Vai lá, vai retornar pro leão lá. Então a gente. O sistema é solar. Então a gente tem muito tempo ainda, mas são chegados os tempos de iniciar a mudança. Se a gente não der um start, se a gente não der o primeiro passo, nós não vamos sair do lugar. E o primeiro passo é sempre mais difícil, é dizer a física. Né? A física, ela fala da lei da inércia
que quando você vai tirar um objeto da inércia, quando ele está parado, a força que você exerce é muito maior do que quando ele já está em movimento. Se você parar para pensar uma bola, né? De futebol ainda é mais leve, mas você pensa em uma bola de boliche, que é mais pesadinha. Se ela está parada, a força que você faz para ela começar a rolar é uma. Se ela já está rolando, você dá um peteleco, ela só continua. Então, a gente está na inércia. Nós estamos começando. A gente precisa dar o start. E é onde é mais difícil mesmo, é mais pesado, vai ter que fazer mais força. E cabe a nós. É a nossa geração agora que está com essa responsabilidade de fazer força. Não é? E como que nós vamos conseguir isso? E é para isso que a gente vem com as nossas crianças lindíssimas, né? As crianças índigo e cristais. Que não é o objetivo central dessa exposição que eu trouxe hoje, esse estudo que eu trouxe hoje. Eu vou passar bem pincelado por elas, porque é um tema bem extenso, dá para fazer um estudo só sobre esse tema, talvez só sobre as índigos, depois só sobre os cristais, que é aprofundando mais no próprio livro de Divaldo. Mas passando assim por cima para a gente poder entender como que a gente vai dar esse pontapé inicial. Nos anos 70, né, que o Joana disse que a gente entrou nessa faixa de fotos de Alcione, já estavam vindo começaram a vir alguns índigos. E o que é uma criança índigo? Índigo é pela cor índigo, tá, gente? Esse azul aí, esse azul mais escuro aqui, ó, que o próprio céu tem, tá vendo? O azul mais clarinho, vem escurecendo, esse azul aqui é o índigo. Índigo é porque quem consegue ver aura, né, as pessoas que têm essa mediunidade de ver aura, a gente tem a aura do nosso corpo que modifica conforme o nosso humor e estado, mas a gente tem uma aura fixa também. Existem algumas pessoas que têm essa mediunidade de ver aura. E aí ela consegue ver se a sua aura tiver essa cor azul índigo, é porque você é um índigo. E as crianças cristais é porque elas têm uma aura, igual quando você coloca um cristal no sol que fica radiando assim, dá um monte de cor, um prisma, né? Dá aquele raiozinho. Quem tem aura cristal tem a aura daquela cor ali. Quem consegue ver deve ser lindo. Eu não consigo ver. Os índigos, as pessoas que nasceram com essa aura índigo, né, essa energia índigo, elas são na inteligência racional, na média, na inteligência intelectual, na média, mas na emocional a gente racional acima da média, intelectual acima da média, mas na emocional está na média. Então, na verdade, os índigos, eles vêm também para trabalhar a sua inteligência emocional. Eles não têm essa inteligência emocional acima da média, não. Tem a inteligência emocional na média. Mas já tem essa racionalidade, já tem essa intelectualidade. Os índigos, eles são... vamos pensar assim, quando você vai usar um pedaço de um pasto para fazer alguma coisa, você tem que ir lá e tem que roçar, né? Você tem que limpar, tirar moeirão de terra, tirar os matos, as pragas, tu limpar aquilo ali para depois vir quem vai plantar, né? Às vezes não é a mesma pessoa que faz o serviço. Tem o que limpa e tem o que vem depois semear. Então o índigo, ele é o da enxada mesmo. Ele é o que vem limpar o mato. Então o índigo é isso. Ele veio para dar o primeiro impacto. E a gente viu muito isso. Então tem uns exemplos de índigo. Esse aqui é o osso esfenóide, depois eu vou voltar para falar dele. A gente já teve exemplos de índigo fora desse tempo que Joana falou, de 1972. A gente teve índigos durante todo o processo da humanidade, que a gente tem anotações, né, que a gente tem ciência. João Batista, primo de Jesus, era índigo. Tanto que ele veio para abrir barreiras, para falar de Jesus, para que quando as pessoas vissem, estivessem diante de Jesus, reconhecesse ele. Então João, você vê que é o que veio para limpar o mato, né? Leonardo da Vinci, todos os grandes gênios renascentistas também. Numa era que era muito tenebrosa da humanidade, né? A gente teve que foi a Idade Média, que guerras em nome de Deus, e tudo, não muito diferente do que a gente tem hoje, mas uma era muito tenebrosa da humanidade. A gente teve grandes mestres da literatura, da pintura, da música, grandes gênios, todos eles são índigos, pessoas que vieram para trazer uma nova visão de vida num tempo totalmente aleatório, né? Hoje ainda a gente não conseguiu entender as pinturas de Da Vinci, as músicas de Beethoven, de Mozart, a gente
gente ainda não conseguiu nem entender para que ela serve. E ela serve para muito mais do que ficar olhando, né? Mas a gente ainda não dá nem conta disso. Albert Einstein, o próprio Kardec, Leon Denis, né? E a gente teve Bezerra, Freud, Jung. Tudo isso são exemplos de espíritos que vieram para trazer o diferente. Freud é o pai da psicologia. O que seria de nós hoje, seus psicólogos? Nós não sabemos, o mundo está surtando. Todos nós precisamos de terapia, todo mundo. Não há uma criatura na Terra que não precise de terapia. Porque a gente precisa analisar, nos conhecer. Que esse é o tripé da nova humanidade. Conhecimento, porque o conhecimento liberta. Conheceis a verdade vos libertará, disse Jesus para nós. Autoconhecimento, que é eu me conhecer. Até onde vai os meus limites, até onde isso é meu, até onde isso não é meu. O que eu consigo, o que eu não consigo. O que eu devo permitir, o que eu não preciso permitir mais que façam comigo. Isso é autoconhecimento, né? E prática do bem. Esse é o tripé da nova era. É o tripé da nova humanidade. Eu preciso ter conhecimento, eu preciso me conhecer, e eu preciso praticar o bem. E praticar o bem não é só a caridade de moedas, é principalmente a caridade moral. Então, com praticar o bem, a gente tem principalmente a caridade moral. Então, Freud, ele, num tempo em que ninguém falava sobre isso, ele veio com todo o estudo psicológico, né? E Jung junto também com ele. Depois eles trilharam caminhos diferentes, né? Mas todos dois vieram ali tirando esse mato da cegueira sobre si mesmo e trazendo o estudo da psique, a psicologia, o estudo da mente humana, que a gente sabe que é todo um universo. Então, foi em 1972, né, que vieram com mais força esses índigos, vieram num mutirão, assim, pararam de ser só espíritos aleatórios, e vieram com tudo. E aí vieram também os transtornos, porque esses índigos, se a gente for parar para pensar, nós temos que dar uma acelerada. Nós estamos na era de transição, a gente vai passar por essa faixa de fótons, a gente tem 2.000 anos para passar por ela e 10.000 sem ela. Então a gente tem que aproveitar. É 5 vezes mais sem ela do que com ela. Então esse tempo que a gente tem, há 2.000 anos parece muito, mas passa rápido. Então a gente tem que aproveitar essa parte. E os espíritos que vêm já sabem no inconsciente deles que está mais acelerado. Então é onde vem os transtornos, né? O TDAH, que antigamente tinha o termo TDA e TDAH. Agora já está caindo o termo TDA, né? Não existe mais a criança que tem só o déficit de atenção. A hiperatividade ela existe, mas às vezes ela não é externa, de uma criança que mexe, que sobe, que pula, mas ela é interna, de uma mente que não para. Então a gente sabe que hoje em dia o H está sempre ali acompanhando. A dislexia, porque a dislexia também é um processamento rápido demais do cérebro. Então por isso que você troca, inverte letra e tem aquele transtorno na hora da escrita, porque é uma mente acelerada também. São crianças também mais questionadoras, né? É a criança que não aceita não. Eu fico olhando os meus meninos pra mim. Meu pai falava não. Eu podia até internamente querer saber por quê, mas eu não tinha coragem de perguntar. Os meus meninos dizem que se você falar não, não adianta só o não. Você tem que explicar o porquê do não. Senão eles te questionam. Mas por quê? Mas isso por quê? E aí você tem que... E aí, se a gente não quiser ser como os nossos pais nos criaram, que é dando um safanão, dando um tapa na boca, e acabou. Se a gente quiser melhorar, a gente tem que explicar o porquê. Né? Não chora. Não é que a nossa geração não queria saber por que não. A gente queria, mas a gente não tinha coragem de perguntar porque nossos pais batiam. Ah, por isso que eu apanhava. Eu também. Eu não me contentava com não. Pois é. Mas nós somos dessa época, né, Elisângela? 1972, os de hoje são diferentes. Eu não sou 72, não. Aqui, ó. A partir, ó, eu sou de 76. Você tá nessa aí, sabe? Você acha que você não novinha, não. E aí a gente tem as divisões dos índigos, né? A gente teve uma geração de índigos, né? uma porção de índigos ali, que eram mais destinados a essa luta humanista, essa luta para olhar, para fazer a sociedade olhar para o ser humano,
considerar o ser humano com a sua diversidade de cor, de gênero, de escolha, de religião, né? Então a gente tem esses que vêm para lutar essa luta, né, do humanismo. A gente tem os artistas, que são aqueles que vieram para mostrar pra gente que existe a arte, que a arte ela pode curar, que a arte ela pode ser libertadora, né? Dentro das terapias, por exemplo, que a gente vai estudando, né, as terapias energéticas, existe lá a terapia do som, aonde as sinfonias de Beethoven servem para tratar a depressão. Aí tem lá a segunda e a oitava sinfonia de Beethoven tratam depressão, a quinta e a terceira já tratam ansiedade. A primeira já trata distúrbio de déficit de atenção. Olha que coisa interessante. Beethoven, há quantos anos que Beethoven escreveu essas músicas? E agora os cientistas têm feito teste neurológico e descoberto que a música deles é um tratamento psicológico, né, neurológico. Então a gente tem esses artistas que vêm às vezes hoje trazer coisas que a gente não entende. Talvez daqui a 100, 200 anos é que vão entender. Né? Claro que a gente tem artistas também que não faz nada de bom, mas a gente tem muitos aí que são bons, né? E aí a gente tem essa divisão dos conceituais, que são aqueles que vêm trazer conceitos para a humanidade, né? Conceitos plenos, são aqueles que vêm trazer olhares sobre o mundo. Todas as pessoas são iguais, independente das suas cores, né? Então isso é um conceito que a gente vem trazer. Então tem todas as pessoas que estão nesse movimento e tem os interdimensionais, que é aqueles que vêm trazer o conceito de olhar para o todo. Vem trazer esse conceito de olhar de, olha só, não existe só você no universo não, você é só aquela pontinha de luz naquela galáxia inteira, né? Vão deixar de ser egocêntrico, vão pensar que existe todo mundo à sua volta, né? Trazer para outras dimensões, que é essa dimensão da espiritualidade. A espiritualidade não está na mesma dimensão que nós. Nós somos uma dimensão mais pesada, eles estão numa dimensão mais elevada. É esse conceito de olhar para cima, se é que é para cima, e chamar Deus, chamar o seu anjo, chamar o seu guardião, seus protetores, aqueles que sabem mais do que você, que veem mais do que você, né? Então a gente tem essas divisões dos índigos, eles estão nesses 4 tipos aí. E aí a gente tem aqueles que são uma nova geração de crianças, que são os cristais. Que a aura tem essa iluminação aqui. A aura seria assim, para quem consegue ver deve ser lindo. E aí o que o cristal tem de diferente do índigo? A inteligência racional é acima da média, como o índigo. A inteligência intelectual é acima da média, como o índigo, mas a inteligência emocional já é também acima da média. Então são crianças que já sabem mais o que querem. Não impetuosas, não aquela, né, que fica ali, vai ter que ser do meu jeito, sabe? Não é isso. Mas é que já te trazem ensinamentos como se eles fossem muito mais adultos do que a gente às vezes, né? E assim, a gente tem exemplos de cristais que são de, né, não dessa nova era agora, mas que já vieram há muito tempo, que é Jesus, Buda, Krishna, o Chico. Então são almas que estão muito além da época em que viveram, muito além, né? Claro que Jesus está acima de todos esses na sua moralidade, né? É o maior exemplo que a gente tem de moralidade. O maior espírito que já pisou na Terra é Jesus. Mas a gente também teve grandes nomes, né? Devia ser mais que isso mesmo, diamante. E os cristais, eles vieram a partir dos anos 2000. Quando deu a virada no milênio, que começaram a vir cristais. Com mais frequência, né? Não que não houvessem esporádicos. E as características dele é aquela criança que te olha no olho. Ela não tem... A gente não olhava muito no olho do pai da gente, não. Eu tinha meio medo, eu olhava mesmo de ladinho, né? Olho de baixo, assim, olhando pra cima. É uma criança que ela te cativa. Ela olha no seu olho e ela não tem... É uma criança inocente mesmo. Sabe aquelas crianças que olham no olho de uma pessoa que a gente já julga que é má? Que a gente já falou, decretou pro universo que ele não presta? E a criança, ela às vezes é pura de olhar e ver a bondade até ali, né? Falam coisas que parecem ir além da idade física que elas têm, analisam tudo à sua volta. Então a gente tem exemplos de crianças assim. Todo mundo conhece uma criança que já
te deu uma lição de moral, né? Parecendo que é um adulto falando, né? Eu lembro, toda vez que eu leio isso aqui, eu lembro muito o Carlos Sérgio quando eu era pequenininho. Que ele nasceu com diferença da Júlia de 2 aninhos só, né? Então tinha 300 fraldas em casa, tem tudo misturado, parecia gente. E aí ele pegava uns paninhos pra cheirar, ele pegava o paninho rosa dela, não ligava, tava dentro de casa. Mas a gente é preconceituoso. Na hora de sair pra rua, eu falei, cara, vou pegar esse pano aqui e toma esse. Aí, por quê? Eu falei, porque esse é azul, esse aqui é rosa, é da Júlia. Ele olhou pra mim e falou assim, rosa é só uma cor. Tipo, pra que essa bobeira? Então você vê que são crianças que trazem esses ensinamentos pra gente. Não que ele seja uma criança de aura cristal, mas as crianças dessa nova geração já têm trazido um pouco mais disso pra gente, né? A Rafaela, gente, eu lembro muito disso. A Rafaela da Graziella, minha prima, a Daniela tem bobeira de ficar falando com os meninos. Ela falava muito isso com o vô também. Eu sou sua neta mais linda, né, vô? Eu sou muito linda. Tira foto da sua neta mais linda. Ela fica assim, brincando. E aí a Rafaela, implicando com a Daniela, implicando com a Rafa, falou assim, vem cá, Rafa, tirar foto com a sua tia, porque a sua tia é linda. Olha só, olha como é que a sua tia fica linda, tirando foto. Só que mais cedo um pouco, a Daniela tinha passado pela porta do mercado e visto um passarinho que caiu, parecia que tinha acabado de cair de um ninho. Ela chegou em casa e contou isso pra Rafa, porque a Rafa adorava bichinho. Adorava, ela tinha sapo dentro de casa. Ela adorava o bichinho. E aí ela falou, Rafa, eu já bem vi um passarinho que caiu do ninho, não sei o quê. Aí ela, mas o que você fez? Ela, eu não sei, não fiz nada. Tipo assim, ela foi contar uma coisa, aí a Rafaela questionou, mas você não ajudou, né? Aí tá, passou. Quando foi de tarde que a Daniela falou, vem cá tirar foto com a sua tia linda. Aí a Rafaela virou pra ela e falou assim, é linda, né? Mas não salvou o passarinho. Tipo, o que adianta você ser bonita se você não serviu nem pra salvar o bichinho? Então, olha a mentalidade de uma criança. A Rafa tinha 4 anos quando ela falou isso com a Daniela. A gente ficou, quando ela contou isso do grupo da família, a gente nunca mais esqueceu. Toda vez que ela fala assim, eu sou linda, eu falo, mas não salve o passarinho. Não foi nada. Então a gente tem essas crianças do cristais também tem essa característica, às vezes não vão tão bem na escola, porque a escola já está mais defasada, a escola ainda está prendendo demais, essas crianças já estão lá na frente, elas já entenderam, vão pra frente e a escola está ali, travada na mesma coisa, né? Eu sou esse aí. Não lembra nem o ano que formou. Não erra nada, não tira nada de mim ali. Ai, meu Deus. Então, Sou assim, eu mesmo. Os cristais, eles não são tão carismáticos às vezes quanto o índigo. O índigo é mais despojado, mais aberto, mas eles têm esse quê de liderança também, né? E aí, a gente só tem que lembrar e entender que apesar... Vou até botar isso aqui primeiro. Lá. A gente só tem que entender que apesar de terem nascido com essa expansão de consciência, os cristais terem vindo talvez com uma moralidade até maior do que a nossa e tudo mais, eles não são anjos. Eles não são espíritos puros, perfeitos. Eles são crianças. E precisam ser educadas como crianças. Precisam ser disciplinadas. Precisam ter os valores base, né, os valores familiares. Então eles precisam ter o conceito de família, porque hoje em dia a gente tem negligenciado, inclusive isso é um estudo. O Brasil é o país com o maior índice de negligência emocional do mundo. Isso é um estudo do Ministério da Saúde. O Brasil é o país com o maior índice de negligência emocional do mundo. Então nós somos os pais que mais negligenciamos a educação do nosso filho, a atenção aos nossos filhos. A gente negligencia isso para a escola, deixa a escola educar, deixa o funcionário que trabalha na nossa casa educar, babá, a funcionária do lar, educar. A gente deixa para os avós educar, porque a gente tem que correr para trabalhar e ganhar dinheiro. A gente deixa o celular educar. Né? Eu lembro que quando teve uma época que eu não trabalhava fora, mas o trabalho de casa ele é puxado para atender 3 crianças pequenas. Eu botava... olha só que tortura, coitados. Era só o Carlos nessa época. E ele ainda não andava tão bem, trocava passo. Eu cercava a saída da sala assim com um sofá e a saída de cá com outro sofá. Botava o patati patatá naquela época,
na cabeça do garoto e ali ele ficava preso, porque ele não conseguia sair do sofá da sala. E ali ele ficava preso por 1 hora ou 2 para eu faxinar a casa inteira. Então assim, a gente faz isso. Hoje em dia a gente faz isso com o celular, que na época do carro não tinha tanto, né? Mas agora, facilidade ou nada. A Adeline, se você der um celular na mão dela, ela não lembra de beber água, gente. Teve vez já de eu esquecer dela. Tipo, ela tá com o celular no cantinho, quietinha. Aí eu faxino isso, faço aquilo, estendo roupa, volto, Quando eu olho, passou umas 3 horas. Eu falo, gente, cadê a Adelina? Aí eu vou olhar, a Adelina tá 3 horas no celular. Aí eu falo assim, Adelina, me dá aqui. Aí na hora que eu pego o celular, ela fala assim, acho que eu tô com fome. Aí que ela vai lembrar de comer. Que ela vai lembrar de beber água. Olha só, como é que a gente negligencia. A gente faz isso. Então a gente tem que lembrar que essas crianças, apesar de serem talvez moralmente acima da média, intelectualmente acima da média, são crianças. Precisam ter essa educação de valores básicos da família, né? Precisam de disciplina. Né? Então, eu vou passar mais rapidamente, igual eu falei com vocês. Essa parte da criança índigo cristal, ela é muito esmiuçada. Né? Muita coisa para falar sobre. E a gente tem que se atentar aos males, né? Desse novo mundo, dessa nova era. Do mesmo jeito que ela vem com um monte de coisa boa, expansão da consciência, olhar para o todo, sair do eu, olhar para o mundo, caridade moral, a gente também tem que prestar atenção para os transtornos que esse novo tempo acelerado traz. Né, que é a ansiedade, a crise de pânico, a insegurança, o estado depressivo. Por quê? A gente entra nesses transtornos todos aqui, que são os principais que a gente tem hoje. Né? Bobear tem todos. Por que a gente tá mais... Esses são os principais transtornos do mundo hoje. Porque a gente não se vê mais pertencendo. E o estado de pertencer é muito importante. Freud fala muito sobre o estado de pertencer. Que todas as nossas ações são baseadas no estado de pertencimento. A gente quer pertencer a algo. A gente quer olhar para algo e falar, eu faço parte disso. Esse é igual a mim. Né? Os adolescentes têm isso, formam as tribos. Né? Aqueles que gostam de futebol, o grupinho do futebol. O que gosta de rock, todo mundo de preto. O que gosta de não sei o que, todo mundo daquele jeito. Os adolescentes deixam isso muito nítido. Né? Mas a gente na fase adulta, a gente não tem isso tão marcado, mas a gente tem também esse estado de pertencer. Então, quando eu não me vejo igual a ninguém e eu tô na minha família muito diferente de mim, porque sempre tem um diferentão da família, né? Eu lá na minha casa, lá eu sou meio a doida. Então, quando ela, que anda com inteiro, eu sou meio maluca. E aí, quando você olha e não vê, você tem que começar a buscar os seus, né? Buscar a sua turma. Achar outros doidos igual você, que gosta de cristal, que acha necessário andar com a pedra pendurada, né, Rafa? Então, a gente tem que procurar os nossos, né? Pra gente entrar nesse estado de pertencimento de novo, que isso vai tirando um pouco desse estado de ansiedade, depressão, dessa sensação de tô sozinho, né? E é isso, né? Pra gente trazer um geral assim, é esse o momento em que nós estamos vivendo, né? O momento do planeta, iniciando essa era de aquário, iniciando esse aprendizado de sair do eu para entrar no nós. Foram 2.160 anos cultivando o ego, 10.000 anos reafirmando o ego. Não vai ser em 100 anos que nós vamos entender que a gente precisa sair do ego. A gente ainda acha ele extremamente importante. Então a gente precisa dar tempo ao tempo, mas precisa fazer, igual eu falei, esse pontapé inicial para rolar a bola, né? Tá nas nossas mãos. Fazer esse papel inicial de rolar a bola. Tá nas nossas mãos, dar o start. Ensinar essa nova geração a amar a natureza, a cuidar da natureza, a respeitar todo ser vivo, né? A respeitar que uma planta tá seca, ela também bebe água, vamos dar água à planta. Respeitar o animal, né? Em todos os sentidos, que a gente ainda tá muito distante disso, mas nós vamos chegar lá aos poucos. Tudo que a gente faz hoje é usando, né, de fontes animais. Então a gente tem que ir trabalhando isso e respeitando as crianças que já vêm com isso embutido, né? Vamos ouvir um pouco mais, talvez, essas crianças, disciplinando, mas também respeitando o quão elas já são diferentes da gente, né? Então é isso que eu queria trazer hoje para esse estudo da noite. Muito obrigada, Manu. Foi muito bom o estudo, excelente. Engraçado, mais uma vez caiu no que a gente estava conversando do Livro dos Espíritos, né? Antes da palestra, né?
a respeito dessa nova geração, dessas crianças que vêm mostrar, né, outras coisas pra gente. E é isso aí, que bom que nós estamos no início, né? Tem que rolar pedra, mas que bom que ainda tem muita coisa para melhorar, né? Isso dá esperança pra gente que a cada dia nós vamos estar melhores amanhã do que hoje e hoje melhor do que ontem, né? Então, Senhor Jesus, com o coração cheio de gratidão, nós agradecemos a presença de todos aqueles encarnados e encarnadas que estiveram aqui assistindo a palestra conosco. Espero, né, que tenha acrescentado para todo mundo, como acrescentou para mim também. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos sempre em movimento, na busca daquilo que o Senhor nos ensinou há 2000 anos e nós ainda não conseguimos compreender em toda a sua totalidade, em toda a sua plenitude. Nos dê olhos de ver e ouvidos de ouvir, Jesus, para que nós possamos caminhar no caminho certo e que nós tenhamos coragem de lutar o bom combate, para que ao final, quando retornarmos à pátria espiritual, nós cheguemos lá melhor do que partimos. Obrigada, Jesus, pela noite de hoje. Obrigada, Jesus, por tudo. E pedimos proteção e amparo durante a nossa semana. Que assim seja. Graças a Deus. Quando cresceu